Meu nome é Camila Cross e eu fiz 5 estágios. E o pior de tudo, todo mundo falou que eu ia queimar minha carreira se eu ficasse mudando tanto de estágio e que meu currículo ia parar de ser escolhido. Então no vídeo de hoje eu vou te falar por que fazer mais de um estágio vai te ajudar na carreira. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever, porque quem sabe o próximo vídeo que a gente for postar aqui não é o vídeo que te faltava para conseguir um estágio foda. Mas vamos lá para eu te ajudar nessa vida de estagiário infeliz com medo de mudar de carreira. E para entrar nesses porquês de mudar de estágio é bom, eu preciso te contar a minha história. Meu primeiro estágio eu fiz ele no segundo semestre da faculdade de administração, simplesmente porque eu queria ganhar dinheiro. Essa era a minha motivação de começar o estágio. Então eu consegui entrar na ThyssenKrupp, uma empresa de elevadores, na área de supply chain. Eu não fazia assim, menor ideia do que essa área fazia. E, cara, eu pesquisei muito, mas muito, pra entender como que pronunciava o nome dessa empresa. Sério, eu não achava em lugar nenhum. Então, acho que já deu pra entender, né? Resumindo, eu não conhecia nada de nada, eu só queria ganhar dinheiro e eu aceitei entrar lá. E eu fiquei por 7 meses. E foram os 7 meses mais sofridos aí da minha carreira. E o mais bizarro foi assim, que no meu primeiro dia de estágio, eu percebi que já não gostava de lá. Foi assim, muito nítido pra mim. Primeiro pelo fato de ser uma fábrica, que eu percebi que não curtia, e o segundo porque eu não gostei nem um pouco da cultura daquela empresa. E aí foi um momento que eu ficava me questionando muito, porque eu tava totalmente confusa. Eu ficava, por que todo mundo ama trabalhar, sendo que é uma merda, sendo que é uma bosta? Sim, eu ficava pensando e eu não tinha resposta. Mesmo eu olhando para a carreira das outras pessoas, eu não tinha resposta. Parecia que tinha algo muito errado no meu estágio. E quando eu perguntava para as pessoas mais experientes naquilo sobre o que eu estava sentindo sobre esse estágio, todo mundo culpava a minha geração, falando: ai, porque os millennials, ai, porque a geração Z, que é tudo muito fácil, não aguenta coisa difícil e tal. E por um momento, eu até cheguei a pensar que isso era real, sabe? Putz, realmente, talvez eu não esteja gostando daqui porque eu não tô entendendo, porque tá difícil. Então eu fiz um combinado comigo mesma, que eu falei: vou mergulhar de cabeça em tudo isso que eu tô vivendo, tentar entender mais sobre o negócio e entregar mais das minhas atividades. Só que não mudou nada. E eu sou muito extrovertida, gosto muito de conversar, de fazer piada, mas lá eu não conseguia ser eu mesma. Foi os 7 meses mais quietos da minha vida, juro. Juro pra você, eu só falava o mínimo necessário. Acho que a galera, se falar Camila lá, nem vai lembrar que eu existi. E eu percebi que esse ponto tava me prejudicando mais ainda. E esse negócio de não abrir a boca, de não falar com ninguém, de não fazer questão de conhecer outras pessoas, era um negócio que tava me sabotando. E foi aí que eu aprendi a minha primeira lição. Você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Eu tinha agido errado durante 7 meses. E se eu quisesse um recomeço, teria que ser em outro lugar. Foi aí que eu decidi mudar de estágio e ir para uma startup. E dessa vez não foi mais por dinheiro, mas sim porque eu estava apaixonada por esse tema de startup. Comecei a sonhar em dia da minha própria empresa. Como vocês podem ver, né? Realizou. Foi aí que em julho de 2018, no terceiro para o quarto semestre da faculdade, eu mudei de estágio e lá eu coloquei em mente que eu não ia cometer o mesmo erro do meu primeiro estágio, que era ficar quieta, sem me relacionar com ninguém, entregando o mínimo. Esses 3 pontos, eu me comprometi a ser diferente. E nesse estágio eu fiquei por 6 meses. Já caiu um mesinho aí, né, comparado com o primeiro. E finalmente, minha segunda chance de causar uma boa primeira impressão chegou no lugar que eu de fato queria. Então fui diferente desde o começo. Só que eu cometi outro erro. Eu foquei muito em entregar resultados e a parte de relacionamento eu foquei apenas naquele relacionamento profissional, sabe? Então, tipo assim, todo mundo ia almoçar e eu falava, ah, não, podem ir, eu vou ficar por aqui, vou ficar estudando, trabalhando mais. Eu nunca topava de almoçar com a galera. E eu fui ficando meio isolada. Mas assim, eu não tava ligando, eu tava cagando pra isso, porque o meu foco era entregar resultados cada vez mais qualidade. Só que eu entendi que não adianta você ser um trator
e só seu gestor ali no máximo gostar de você. Você precisa estar próximo da galera, não adianta você passar por cima de tudo e todo mundo. E um outro ponto dessa startup, lá não tinha muita regra. E eu amo não ter regra. Só que eu precisava delas para ser mais profissional, aprender um pouco mais sobre o jogo do mercado de trabalho. E foi aí que eu percebi que eu precisava estar rodeada dos melhores profissionais para aprender as regras das grandes empresas. Então eu mudei de estágio e aí eu fui para uma multinacional, para a BASF, em novembro de 2018, ali do meu quarto para o quinto semestre. E lá eu já tinha ciência dos erros que eu tinha cometido nos 2 estágios anteriores, e agora eu estava em uma puta empresa, com uma puta carreira, e eu precisava aprender com os melhores. Isso estava na minha cabeça. E lá foi minha terceira chance de causar uma boa primeira impressão. Eu tinha em mente que basicamente eu tinha que focar em 3 coisas: resultado, relacionamento e networking. Resultado na questão de sempre entregar mais e na máxima qualidade. O segundo ali, relacionamento, no sentido de me aproximar mais das pessoas, ser mais amiga das pessoas. E no terceiro ponto ali, networking, no sentido de aprender com as outras pessoas e vender o meu trabalho. E cara, lá tinha muita regra e eu sofri muito para seguir isso, só que esse sofrimento me tornou melhor do que eu era antes. Eu aprendi as regras do jogo de fato. Aquilo que ninguém te conta, me contaram. Cada um me contou um ponto e eu criei uma rede de network muito valiosa e eu conseguia me vender e aprender com essas pessoas. Eu amava lá, gostava muito, só que não tinha efetivação na área que eu tava. Não era comum a efetivação e era simplesmente isso que eu queria. Para mim, o prêmio do jogo, o meu objetivo de fato, era a efetivação. E eu fiquei 1 ano estagiando lá, usei todas as cartas que eu tinha na manga, mas realmente a efetivação não ia rolar naquele momento e eu não queria, de forma alguma, correr o risco de desperdiçar meu último ano de faculdade em um lugar com baixas probabilidades de efetivação. E eu comecei a procurar por lugares meritocráticos que efetivavam um estagiário. E eu achei o Itaú e eu consegui entrar lá. Só que dessa vez, diferente das outras, eu não precisava mais de uma chance para causar uma boa primeira impressão, porque isso não ia ser mais um erro meu na carreira. Eu já tinha aprendido os erros, eu só precisava agora aplicar as coisas certas, o que eu tinha aprendido em todos os últimos 3 estágios, que eu meio que já tinha as respostas. Diferente daqueles estagiários que estão começando agora. Diferente da Camila, quando estava no primeiro, no segundo estágio. E nessa vaga que eu entrei, no IT do Itaú, eu fiquei por 4 meses, só que eu não gostei da área. E pra você ter uma ideia, eu já tinha estagiário sênior junto com o Ricardo, que está aqui no fundo, meu ponto. E eu falei pra minha gestora que eu não queria seguir minha carreira ali, porque não dava muito match. E ela falou que ia me ajudar. Inclusive, porque no momento tinham congelado minha vaga de analista na área por conta da pandemia. Então, pra você ver como eu sou muito azarada, mas graças a esses azares que eu tô onde eu tô. E, assim, foi bizarro, porque deu 1 semana e ela me indicou para uma gerente de marketing digital lá do Itaú e eu fiz a minha entrevista. E foi a minha primeira entrevista por telefone e, assim, foi demais, demais. Eu amei, entrei lá. E eu já tava jogando como estagiário sênior, graças a todas as minhas tentativas da carreira. Eu já sabia me vender, me relacionar, me comunicar, entregar com uma qualidade muito superior do que um estagiário. E se eu tivesse parado lá no meu primeiro estágio, que eu não tinha gostado, talvez eu não estaria nem gravando esse vídeo, porque eu não teria muito o que te ensinar, o que te passar. E se hoje você tá infeliz no seu estágio atual, muda. Se no próximo estágio que você mudar ainda não for o certo, muda. Mas nunca faça nada sem estratégia. Porque o grande erro que todo mundo fica até te dando como conselho, falando: não fica mudando muito de estágio que vai pegar mal pro seu currículo. Não fica mudando muito de estágio porque o mercado não vai ver isso com bons olhos. A maioria das pessoas acabam dando esse conselho porque a maioria dos universitários, dos estagiários, não fazem essa movimentação de forma estratégica. Você precisa ter clareza do que deu errado e do que você pretende fazer no próximo estágio para evoluir e ajustar. Só assim você vai de fato conseguir aproveitar todas as experiências
e valorizar mais ainda o seu currículo. Experiência profissional é experiência de vida, mas de nada adianta você encher uma mão de estágio falando que fez vários se você foi o mesmo pato, a mesma porta em todos eles. Isso sim vai te desvalorizar. E aí eu falo, segue o conselho daquela galera, porque senão... Ó, eu espero de verdade que você tenha entendido a mensagem que eu queria te passar aqui nesse vídeo. Seja apaixonado pela sua carreira e faça as coisas acontecerem. Inclusive, se você quer um assunto que complemente tudo isso que eu tô te falando, a gente gravou o episódio 11 do nosso podcast. Editor, coloca aqui do lado. Devo fazer mais de um estágio? Vê esse vídeo que, ó, se você tá estagiando num lugar que não gosta, ou se você tá estagiando num lugar que gosta, mas às vezes não tem um futuro tão promissor, cara, vê esse vídeo aqui que vai te ajudar muito. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tamo junto!